Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje eu venho falar pra vocês porque que eu tenho muita vontade de voltar pra academia, mas eu fico com o pé atrás. Eu acabo pensando 2, 3 vezes pra entrar. Bom, pessoal, eu tive uma experiência de 3 dias. Eu fui pra academia apenas 3 dias. Há mais ou menos 7 anos atrás. Foi o meu primeiro contato com a academia. Só que eu fui lá e assim, pessoal, aconteceu muitas coisas ruins. Primeiro, eu era muito tímida. Eu não gostava da minha aparência. Eu não gostava do meu cabelo. Eu tinha uma autoestima super baixa. Não somente por isso, mas eu também não tinha roupas de treino. Então eu acabei improvisando umas roupas assim, nada a ver, sabe? Mas era o que eu tinha. Era o que eu tinha e, enfim. Isso eu já estava com 22, 23 anos. Eu já era moça, mas por eu ter vivido muito tempo isolada, sabe? Eu não tinha amigos, não tinha muito contato com a família. Era como se todo mundo me ignorasse de alguma forma, porque eu não tinha os mesmos vícios que o pessoal da minha família tinha. Então, assim, meus primos me excluíam do grupo porque eles gostavam de beber bebidas alcoólicas e eu não bebia. Eles me excluíam de muitas formas possíveis. Eles me julgavam como uma pessoa perfeita, porque eles viviam aprontando pelas costas dos pais. Saíam e não tinham hora para voltar. As minhas primas, com 10 anos, 12 anos, 13 anos, elas já estavam caçando namorado e eu não era assim, entendeu? Eu era mais de boa, eu não saía de casa, enfim, eu vivi a minha fase criança, a minha fase adolescente do jeito que eu tinha que viver, entendeu? Eu não fiquei com aquela pressa de virar adulta antes do tempo, de caçar namorado antes do tempo, enfim. Então isso fez meus primos me excluírem. Eu não tinha amigos porque eu também era pobre, não me vestia bem. Então o pessoal da escola me ignorava muito, porque eu não tinha o que oferecer. Minha aparência era simples, eu não era rica, minha família não era rica. E além de tudo, eu era muito inteligente. Só que naquela época, pessoal, você ser inteligente era motivo de piadinha. Ou seja, a nerd. As pessoas viam a pessoa muito inteligente como aquele cara chato ou aquela garota chata, muito certinha, muito estudiosa. E naquela época, o pessoal, os adolescentes da minha época, só queriam curtição, né? Só queriam caçar namorado e não estavam nem aí para os estudos. Então eu fui ignorada, né? Seja pela minha família, seja por amigos. Então eu fui para a academia praticamente assim, sozinha. Não conhecia ninguém, não tinha aproximação com ninguém. E eu fui na cara e na coragem, né? Conhecer a academia, porque era um ambiente que eu tinha muito vontade de conhecer. E eu fui. Só que o período que eu fui na academia foi um período muito traumático para mim, porque eu não tinha dinheiro, eu não ia ter condições de pagar as mensalidades, né? Então eu fui só para saber como era mesmo. Eu tinha curiosidade de saber como era lá dentro e assim eu fui. Então assim, eu já fui com a certeza de que eu ia ficar apenas um mês. Só que nem um mês eu não consegui ficar, pessoal. Porque, primeiro, a autoestima super baixa. Eu não tinha roupas.
eu tive que adaptar algumas roupas que eu tinha em casa. Então assim, eu já saía de casa me sentindo horrorosa. E quando eu cheguei lá, eu encontrava aquelas garotas extremamente bonitas, com roupas novas. Enfim, aquilo me deixava cada vez mais com a autoestima ruim. E assim, pessoal, sem falar que além de tudo isso, a academia é um local de muito peso. Você tem que se esforçar muito lá dentro. E eu sou uma pessoa magra. O meu porte físico é magra e alto. E eu não tenho muito hábito de trabalhar pesado, de fazer muito esforço, porque a minha alimentação, pessoal, eu não tenho assim um reservatório, sabe? Tem pessoas que podem ficar o dia inteiro sem comer nada e nada acontece. Podem ali trabalhar, se esforçar e nada acontece. Agora comigo é diferente. Eu preciso comer, entendeu? A cada 2 horas eu preciso comer. Só que na academia teve um certo esforço maior, né? Foi um esforço maior. E assim, aquilo me desgastou muito. Eu fiquei extremamente... Eu não conseguia andar, pessoal. O primeiro dia que eu fui na academia, eu não conseguia andar. Eu não conseguia descer degraus, porque realmente meus músculos... Nossa, foi um susto, né? Meus músculos levaram um susto, já que eu nunca tinha praticado nenhum esporte daquele nível. Tanto é que na academia, pessoal, eu levantava 5 quilos e aquilo pra mim já era muita coisa, né? Eu me lembro até que a personal que tava lá dando uma ajuda, ela riu em alguns momentos, mas assim, sabe aquele riso zoando, sabe? Não era nada ofensivo. Eu ri também, enfim. Eu falei, nossa, olha aí, até um pacote de feijão eu não consigo levantar, né? Até um pacote de açúcar eu não consigo levantar. Enfim. Então, pessoal, foi um período traumático pra mim. Então, eu tenho muita vontade de voltar pra academia, mas eu penso tudo isso, né? Eu penso de chegar lá e voltar a sentir tudo que eu senti. As pessoas, naquela época que eu fui também, eu fui na intenção de fazer amigos, ter amigos, já que eu não tinha nenhum amigo. Só que, pessoal, academia não é o melhor lugar para você ter amigos. Lá é todo mundo, a maioria, né? Todo mundo não, mas a maioria das pessoas já chegam com aquele ego nas alturas, se sentindo superiores a todo mundo, de cara fechada. Aquele dia que eu fui, pessoal, na academia, praticamente ninguém falou oi pra mim. E as poucas pessoas que falaram oi pra mim, foi porque eu falei oi primeiro. Então assim, pra não ficar muito chato, né, a pessoa meio que só respondeu na educação, mas não que de fato ela queria falar oi pra mim. Enfim, então, pessoal, é complicado, né? É bem complicado isso. Então, por isso que hoje eu penso muito na hora de tentar... Eu penso muito... Nossa, pessoal, passou uns carros aqui, um encontrando o outro, sabe? Um buzinando de um lado, buzinando do outro, porque pelo visto são conhecidos, né? Enfim. Mas é isso, pessoal. Foi um período bem traumático pra mim. Então eu tenho a sensação que isso pode voltar a acontecer e eu não saber lidar, né? Mas quem sabe, né? Quem sabe eu mude de ideia. Alguns anos se passaram. Hoje eu já tô bem mais desenvolvida do que naquela época. Aquela época que eu fui pra academia, eu não tinha esse canal ainda. Eu não conhecia os assuntos que eu conheço hoje. Então, talvez se um dia eu voltar, pode ser diferente dessa vez.
Hoje eu sei lidar melhor com as coisas. Hoje eu já não me importo muito com a opinião das pessoas. Quer falar oi pra mim, fala. Não quer falar, tudo bem também. Quer ser meu amigo, ok, vou estar aqui aberta, né? Mas se também não quiser, tá tudo bem. E é isso.